Passamos, então, ao próximo item da pauta. Senhora Ana Mota. Sexto item da pauta, processo número 00058-103986/2015-06. O assunto é a edição de resolução que estabelece a metodologia de cálculo do fator X a ser aplicado nos reajustes tarifários anuais para o quinquênio 2016 a 2020, aplicáveis aos aeroportos públicos que não estejam sob condições tarifárias específicas, definidas em auto de autorização ou contrato de concessão, conforme o disposto na resolução número 350, de 19 de dezembro de 2014. Diretor-relator, Cláudio Passos Simão. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Obrigado, senhora Ana. A Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, por meio da nota técnica 34/2015, de 5 de outubro de 2015, apresentou a argumentação técnica necessária para a aplicação da metodologia de cálculo do fator X para os aeroportos públicos não sujeitos às condições tarifárias específicas definidas em ato de autorização ou contrato de concessão, em atendimento aos artigos 7º e 8º da Resolução 350, de 19 de dezembro de 2014. Após elaborar e apresentar os dados de custo para o período 2010-2013, o quantitativo de receitas, passageiros e aeronaves para voos domésticos e internacionais 2009-2013 e a memória de cálculo para o fator X, assim como a metodologia de cálculo utilizado, a SRA encaminhou a proposta para apreciação da Procuradoria Federal junto à ANAC. Por meio do parecer 214/2015, de 27 de outubro de 2015, a Procuradoria Federal efetuou análise jurídica competente, considerando apto o procedimento administrativo, a deliberação da proposta pelo colegiado e posterior submissão a procedimento de audiência pública. Após a elaboração do formulário de análise para a proposição de ato normativo, a Superintendência SRA encaminhou a proposta para a ASTEC por meio do memorando 87, de 5 de novembro de 2015, visando o sorteio para deliberação do processo pelo colegiado da agência. E foi por mim recebido, fui sorteado para a relatoria desse processo em 11 de novembro de 2015. Especificamente da exposição técnica, a Resolução 350, que dispõe sobre o modelo de regulação tarifária, estabeleceu mecanismos transparentes de reajuste das tarifas aeroportuárias, com foco nos incentivos à eficiência dos operadores aeroportuários. Essa regulação se aplica a todos os aeroportos públicos que não estejam sob condições tarifárias específicas definidas em ato de autorização ou contrato de concessão. Em seu artigo 2º, define o fator X como componente que incidirá na fórmula do reajuste anual com o objetivo de passar aos consumidores ganhos esperados de produtividade. Estabelece o reajuste anual como uma atualização monetária das tarifas aeroportuárias realizada por meio da aplicação do IPCA, ajustado pela dedução do fator X. O reajuste para os tetos tarifários foi estipulado conforme critério estabelecido nos anexos 3º e 4º da referida resolução. Especificamente para o ano de 2015, o reajuste tarifário foi estabelecido conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 4º, que remete ao artigo 14 do anexo 2 da mencionada resolução. Ainda de acordo com o estabelecido na resolução, o fator X e o percentual de reajuste não deverão incidir sobre as tarifas de armazenagem e capatazia.
Conforme argumenta a área técnica em sua nota técnica 34, de 5 de outubro de 2015, o setor de aeroportos no Brasil é caracterizado pela concorrência limitada e pela baixa elasticidade de preço-demanda, uma combinação que confere grande poder de mercado para os operadores. Neste contexto, cabe ao regulador promover a modicidade tarifária e produzir incentivos para aumentar a produtividade, replicando ao setor as forças de mercado que atuam sobre as empresas que operam em um ambiente competitivo. Partindo de uma situação de equilíbrio, o aumento de produtividade faz com que, tudo mais constante, o lucro oferido pelas empresas seja maior do que o custo de capital. Em mercados competitivos, esta situação é temporária, pois a concorrência faz com que os preços sejam reduzidos na proporção dos ganhos de produtividade. O papel do fator X é o de replicar o efeito dos ganhos de produtividade sobre os preços, exatamente como ocorreria caso o agente regulado operasse em um mercado competitivo. A Resolução 350 da ANAC, de 2014, embora tenha disposto sobre a aplicação do fator X nos cálculos para o reajuste das tarifas aeroportuárias, não previu em seu bojo uma metodologia para o cálculo do referido fator. De acordo com a SRA, tal se deveu aos fatores abaixo listados: dificuldade de previsão para períodos longos, dinamismo da indústria, aprimoramento das ferramentas de cálculo e desenvolvimento da regulação econômica. Dessa forma, a área técnica propõe uma metodologia de cálculo para o referido valor, aplicável ao quinquênio 2015-2020, que permita compartilhar os ganhos de produtividade com o usuário dos serviços aeroportuários para os aeroportos elencados. A Resolução 2015, que estabeleceu a última metodologia de cálculo do fator X a ser aplicado nos aeroportos públicos que não estejam sob condições tarifárias específicas definidas em atos de autorização ou concessão, utilizou informações da Infraero do anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Assim, buscou-se agora observar as variações de produtividade no período seguinte ao já observado na Resolução 215. O ano de 2014 não foi incluído na análise devido a mudanças ocasionadas nos sistemas de informação da Infraero, decorrentes de seu processo de reestruturação, em que foram necessários ajustes, inclusive no sistema de custos, o qual efetua o rateio dos custos diretos e indiretos. Em função disso, os dados ainda não foram disponibilizados à ANAC. Em reuniões, foi manifestado pela Infraero que, em testes, os relatórios de receitas e custos apresentavam inconsistências e que a área de tecnologia está mapeando os erros apresentados e desenvolvendo as soluções necessárias. São considerados no cálculo apenas as receitas e os custos das atividades aeroportuárias de embarque, pouso e permanência, ou seja, não são consideradas as receitas e os custos de conexão, armazenagem, capatazia, navegação aérea e das atividades comerciais. Na rubrica custo, estão considerados os custos operacionais, financeiros, depreciação e remuneração dos bens da União e da Infraero. Na composição do custo total dos aeroportos, consideram-se os custos próprios como sendo aquele composto a partir das atividades ou fatos ocorridos e gerados dentro da estrutura do próprio aeroporto, onde foram alocados, e os custos recebidos, considerados aqueles alocados aos aeroportos por meio de rateio, mas originados na sede da Infraero ou em suas superintendências regionais. Uma análise na evolução dos custos recebidos indicou uma variação atípica do custo para alguns aeroportos entre 2012 e 2013. Por exemplo, o aeroporto de Congonhas teve uma variação real de 246%, passando a receber custos de 37 milhões de reais em 2012 para 130 milhões em 2013. Essas variações são explicadas pela saída dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos do rol daqueles administrados pela Infraero.
Assim, os custos da sede e superintendências regionais, que até 2012 eram rateados, inclusive entre esses aeroportos, passaram a ser alocados somente aos remanescentes. Verificou-se ainda a necessidade de ajustar a distribuição do custo recebido dos aeroportos de forma que o efeito da concessão Brasília, Guarulhos, Viracopos seja isolado. Sem esse ajuste, os custos dos aeroportos da Infraero seriam superestimados, de forma que a variação da produtividade associada seria maior. Assim, poderia ocorrer a aplicação de um fator X subestimado. Ainda de acordo com a nota técnica, os ganhos esperados de produtividade podem ser encontrados considerando uma amostra de empresas similares ou com base nos dados da mesma empresa para a qual se pretende calcular o fator X. O caso em tela se aproxima da segunda alternativa, dado que a amostra de aeroportos é composta somente por aeroportos administrados pela Infraero e que todos os aeroportos operados por essa empresa sofrerão o impacto do fator X. Essa alternativa pode gerar problemas de incentivo caso o regulado acredite que esta abordagem será adotada novamente quando das futuras revisões tarifárias previstas na Resolução 350. Nesse caso, a empresa que opera os aeroportos que compõem a amostra, acreditando que o aumento de sua produtividade gerará menor tarifa no futuro, poderá decidir por se esforçar menos do que estaria disposta caso o fator X fosse determinado com base em uma amostra de aeroportos de operadores diferentes. Esse problema pode ser mitigado pela introdução de um fator que busque repartir os ganhos esperados de produtividade entre o aeroporto e seus usuários, na ausência de critérios objetivos para a determinação desse fator e de motivação para diferenciar a proporção dos ganhos a serem apropriados pelos usuários e pelo aeroporto, optou-se por um fator igual a 0,5. Destaca-se, portanto, que a indústria aeroportuária relevante, definida com o objetivo de comparar a eficiência dos aeroportos, inclui todos os 59 aeroportos públicos de categoria 1 a 4 operados pela Infraero entre 2010 e 2013, com exceção dos concessionados. Estes foram removidos para evitar distorções geradas pelas concessões dos mesmos e pelo fato de que, uma vez concedidos, suas respectivas variações de produtividade não mais impactarão no resultado da Infraero. Assim, o fator X proposto, que deveria vigorar pelos 5 anos, inicialmente foi colocado no valor proposto na nota técnica de menos 2,193, conforme apresentado pela área técnica. E aí tem toda a memória de cálculo de como foi feito este valor. Gostaria de destacar que houve atraso na submissão da SRA da presente proposta devido a prazo concedido à Infraero para sanar as pendências apontadas em seu sistema de custos, a qual impossibilitou o fornecimento dos dados de 2014 para cômputo dos cálculos do quinquênio apurado. Na mesma linha, justifica-se a urgência na proposta devido à necessidade do estabelecimento do fator X em tempo hábil ao estabelecimento do reajuste tarifário de 2016. Por fim, por meio da nota técnica 42, a área técnica apresentou algumas considerações adicionais sobre a evolução recente dos principais itens de custos dos aeroportos, cujos dados foram considerados para o cálculo do fator X, com destaque para os custos de pessoal, que apresentaram variação anual entre 2013 e 2012 bastante atípica devido à migração de funcionários dos aeroportos concedidos em 2012. Após esclarecimentos de que não seria correto considerar no cálculo do fator X dados que reflitam eventos extraordinários nos aeroportos que fazem parte da amostra, e de que, para o processo de elaboração da Resolução 215/2012, dados considerados atípicos já haviam sido retirados da amostra, com vistas a isolar o efeito do aumento de custo pessoal devido à concessão,
optou-se por substituir o custo de pessoal de 2013 por uma provisão calculada com base no crescimento médio anual dos 2 anos anteriores. Com a substituição dos dados de custos de pessoal de 2013 pela estimativa obtida com base no crescimento médio anual dos 2 anos anteriores, recalculou-se o ganho de produtividade. E, decorrente desse valor, recalculou-se a média geométrica das taxas de variação anual da produtividade total dos fatores por 3 anos considerados. Assim, o fator X, assim em resumo, o fator X a ser aplicado nos reajustes tarifários do quinquênio 2006-2020, aplicável aos aeroportos públicos que não estejam sob as condições tarifárias específicas definidas em ato de autorização ou contrato de concessão, da forma proposto pela área técnica, passam, né, que é a proposta deles, a corresponder a menos 1,589, ou seja, a metade da taxa média de variação da produtividade anual, que foi menos 3,178. Esse é o relatório com a exposição da área técnica. Perguntas, senhores? Dúvidas sobre o relatório? Eu passaria a leitura do voto, só vou informar que eu vou solicitar vistas do processo. Já tivemos várias discussões sobre ele, eu entendo que seria interessante desenvolver algumas diligências para complementar algumas argumentações. Tá? Então, fica à vontade para a leitura do voto ou não, esperar a volta do processo. Sendo retirado de pauta, acho que não tem necessidade da leitura do voto. Ok. Então, peço vistas desse processo. Muito obrigado.